dizer. Vamos começar para a gente terminar logo? A última aula do dia. Vamos começar. Essa é a segunda semana do segundo bimestre. Estamos iniciando com, graças a Deus, com saúde, tudo na santa paz. Hoje é dia 1º de junho. Essa é a turma do primeiro ano. Tanto tem um aluno representante do novo ensino médio e tem um aluno do representante. Eita, chegou mais um. Do técnico. E a disciplina é a disciplina de arte. Não interessa a vocês, mas eu, de todo jeito, vou falar um pouquinho sobre o encerramento do bimestre. Não teve aula semana passada, então, há 15 dias atrás, eu disse a vocês as médias e disse que teriam a semana para poder fazer as atividades, refazer ou fazer, para poder ter a nota do bimestre, certo? Atingir a média. Como semana passada, seria até semana passada, quinta-feira. Como semana passada eu não dei aula por conta do feriado, então eu estendeu o prazo até hoje. Hoje, antes de eu dar aula a vocês, eu estava vendo isso. E na turma do primeiro ano, eu tenho apenas Lívia, primeiro ano novo médio. Lívia, que aumentou 1 ponto na nota, ela já tinha um 6, fez uma atividade, aumentou para 7. Tem o Tiago, também acaba safado, mas ao mesmo tempo inteligente, diferente de muitos por aí. Ele tinha 3 atividades respondidas, ele tinha 3 pontos, foi lá, correu, fez mais 3, então ele está com a média 6. E Thales, ele só fez metade de uma atividade, ele tinha 2 pontos, ficou com 2,5. Os outros não se preocuparam em ir aumentar a nota. No técnico, eu tenho apenas Luísa Gabriela. Ela tinha 1, 2, 3, 4, ela tinha 5 pontos. Aí ela correu, fez 2 atividades e aí ficou com média 7, tá? O resto tá tudo ok. Pedro, que tá aí, tem um 10. Deixa eu ver, Riquelme, Francisco Riquelme. Tá aí, ficou com 8,8 e Arle ficou com 10, tá? Então, os 3 que estão aí estão ok, graças a Deus. E aí a gente encerra de verdade o primeiro bimestre. A gente vai dar início hoje à leitura da página 24. Hoje são 2 assuntos bonzinhos, eu gostei, porque eu tô pegando umas coisas chatas, viu? Então, as turmas, você sabe que eu não sei arte, né? Eu tenho que estudar antes para ensinar. Peguei umas coisas chatas que a pessoa procura livro, procura vídeo, procura imagem, não consegue tornar o assunto mais fácil de se entender. Eu peguei 2 assuntos até que é fácil de compreender. O primeiro, da página 24, é sobre elementos da linguagem visual. Tá? Linguagem visual, o que se utiliza, o que se preocupa quando vai se fazer uma obra de arte em termos do visual. Então, são 3 itens que tem aí na página 24 e 25. Primeiro, em relação ao espaço, eu tenho que me preocupar com o espaço, eu tenho que me preocupar com a forma e a materialidade. Em relação ao espaço, diz assim, vamos fazer a leitura do livro. Nas artes visuais, a tradição... Vocês sabem o que é artes visuais? Descobri essa semana. Não. Eu não. Eu dou risada porque eu já disse a vocês que eu também não sei das coisas. Então, eu descobri essa semana que eu fui pesquisar o que era artes visuais. No meu ver, arte visual era pintura, escultura e só, né? Era só isso. E aí, Arlen, eu descobri que vai muito além. As artes visuais entra, por exemplo, fotografia, entra o cinema, entra novela, entra série, entra desenho. São todas artes que hoje... Eita, meu celular já descarrega. Que hoje são consideradas artes visuais. Então, voltando para lá. Nas artes visuais, a tradição da representação do espaço sempre foi uma das características mais marcantes da produção artística, ou seja, eles tinham a preocupação no início de desenhar, de pintar o local onde eles viviam. Eu vi aí numa turma, eles desenharam o ateliê onde eles trabalhavam. Geralmente, eles teve um que tirou uma foto, a primeira foto, também aprendi isso hoje. A primeira foto tirada, né, na história que se conhece foi da janela de um cara. Então, tirou a foto da paisagem, né, a visão que ele tinha da janela dele.
Então, sempre teve essa preocupação, se vocês observarem, de fazer imagens, né, pintar, por exemplo, de paisagens, né, aquilo que você via. Então, é justamente essa representação do espaço, sempre foi uma preocupação muito grande na arte. O trabalho de representar o espaço tridimensional com recursos bidimensionais, o desenho, a pintura sobre o papel ou a tela, sempre foi um desafio. Eu digo que é um desafio mesmo. Vocês já pararam para tentar desenhar uma cadeira? Não. Vocês sabem desenhar, porque eu não sei. Eu sou daquela época Às vezes. Da bolinha, faz a bolinha, faz o tracinho, que é o corpo, e puxa as perninhas, né? Então, já pensou, Riquelme? Então, quando eu penso, por exemplo, em desenhar uma cadeira, é fácil uma cadeira, né? Quadradinha, mas aí você vai desenhar e você descobre que não é tão fácil. Cabeça para baixo. Não é muito fácil a cadeira desenhar, não. Então, por exemplo, por que não é tão fácil? Porque a gente tem que pensar nessa questão da dimensão, de como era de esperar aí. E como era de se esperar, não consegui. Eu entendo você, meu filho. Olha, a professora de arte de vocês, ela é uma artista, porque ela não entende nada de arte. Porque geralmente o professor de arte, por exemplo, na escola onde eu trabalho aqui em Coité, o professor de arte, ele canta, ele toca, é a coisa mais linda do mundo, sabe? Aí eu fico assim, assistindo as apresentações que ele faz, né? E pensando, ai, que mico, nunca vou dizer que eu ensino arte. Porque a professora de arte de vocês, ela não sabe fazer nada. Ela não canta, ela não dança, ela não pinta, ela não borda, ela não costura, ela não faz nada. Mas, fazer como o outro. A gente aprende muita coisa, viu? Nem se preocupe não, que a gente vai aprender muita coisa juntos. Então, quando a gente vai desenhar algo, a gente tem que pensar em retratar a forma como as pessoas vão olhar, a perspectiva de quem está vendo a imagem. Provavelmente, ao tentar desenhar um lugar, como a sua sala de aula, por exemplo, você já teve dificuldades, que é a questão da cadeira, né? A gente pensa que é tão fácil desenhar uma cadeira, iludido. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um cara desenhando uma cadeira. Faz vergonha, a gente não sabe. A mim, né? Que não sei. Para dar conta desse tipo de representação, inúmeras técnicas foram elaboradas ao longo da história da arte, como o desenho de perspectiva, que é o máximo. A utilização do ponto de fuga, que é uma coisa interessante, eu não sei fazer. Olha, acho bonito, acho até fácil, mas não tenho a noção de como se faz. O efeito esfumato, esse aqui é fácil de entender e de fazer. Eu já até fiz. Entre outras. Na modernidade, artistas como o pintor francês Paul Cézanne revolucionaram essas noções, representando o espaço e os objetos tridimensionais de maneira considerada distorcida, desobedecendo às técnicas de perspectiva e mostrando objetos de ponto de vista que não correspondem à experiência real. Sabe aquela história quando a gente faz um desenho, que faz uma casa, e faz os matos, e faz a pessoa, e faz a árvore, e a casa é desproporcional à pessoa, que é desproporcional à árvore é do tamanho da pessoa, e a gente sabe que as árvores são bem maiores do que a gente, e a casa, a gente, se bobear, a gente não entra dentro a pessoa não consegue entrar dentro da casa, porque é totalmente desproporcional. Você faz um carro, o carro ou é pequeno demais ou é grande demais, então nós que não temos essa noção de desenho, que não sabemos, não estudamos desenho, a gente fazia como esse cara fez aí, né? Sem ter essa visão, sem ter esse estudo, essa preparação tridimensional. Para ter as coisas têm que ter relação de tamanho, não pode fugir da realidade, tá? Aí eu vou mostrar para vocês aqui, justamente o cara fazendo um desenho sobre essa perspectiva, desenho de perspectiva, e utilizando o ponto de fuga. É o máximo. E dá a impressão que é tão fácil que eu fico a me questionar por que eu não sei fazer um negócio tão óbvio desse. Não sei, teve uma vez que eu vi numa aula que a pessoa dizia assim, isso lá é arte, isso aí até eu sei fazer. Pronto. É eu iludida achando que sei fazer esse desenho que o cara está fazendo brilhantemente, mas não sei nem para onde vai. Então, ele mostra essa história da perspectiva, desenho sobre perspectiva, e ensina bem direitinho o que é que significa o ponto de fuga. Vou botar para vocês. Quando terminar de rodar.
Vamos falar agora sobre a perspectiva. A perspectiva é uma regra usada para representar as coisas e a natureza da maneira como são vistos pelo olho humano e também pela câmera fotográfica. Por isso que ela é conhecida também como perspectiva fotográfica. O seu princípio é baseado numa linha que fica na altura dos olhos do observador, chamada de linha do horizonte. Nessa linha são colocados os pontos de fuga que definem as profundidades dos objetos. Vamos ver como ela funciona. A grande maioria dos objetos a gente consegue resolver com 1 e 2 pontos de fuga. Vamos inicialmente fazer uma perspectiva usando um ponto de fuga. Então nós temos a linha do horizonte, que é aquela linha que eu falei que fica na altura dos olhos do observador, né? A parte do objeto que está frontal ao observador não muda nada, portanto não depende da perspectiva. Tá? Então no caso aqui, vamos desenhar uma cadeira. Então a gente faz primeiro o perfil da cadeira. Então repare como as linhas de construção desse perfil da cadeira segue aquele princípio que a gente já conversou sobre horizontais e verticais. Tá? Então paralela com a linha do horizonte aqui e aqui perpendicular à linha do horizonte. Ok? Supondo que a altura dos olhos do observador esteja localizado nesse ponto, é daqui que vão sair as linhas de profundidade. Então a gente, né? A perspectiva, você pode usar a régua, mas é importante treinar a mão livre, né? Dessa forma que eu falei, para segurar o lápis bem atrás, para sua mão ficar bem soltinha, tá vendo? Né? Então aqui já está acima da linha do horizonte, né? Então nós vamos ver dessa forma. Então a gente puxou as linhas de profundidade. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse mesmo perfil aqui e colocar mais para trás aqui para definir a profundidade da cadeira. Ó. Repara como a linha tem que ser também horizontal e paralela com a linha da frente. Aqui a gente vai completar o perfil. A parte de trás da cadeira. Tudo isso você pode fazer utilizando aquele esquema de construção que a gente já discutiu no módulo anterior, que é a partir do cubo. Tá? Então aqui nós temos o esquema básico da cadeira, vista com um ponto de fuga. Vamos concluir agora a parte do encosto da cadeira, observando que tudo que está abaixo da linha do horizonte a gente enxerga por cima, e tudo que está acima, no caso do encosto aqui, ele está acima da linha, a gente enxerga ele de baixo para cima, de cima para baixo, aliás. Vamos reforçar com o lápis 6B aqui. Pronto, deu para ter uma noção de como funciona a história da perspectiva, no sentido de tornar mais real o tamanho, né? O tamanho ser proporcional, de fato, à realidade, né? Você está representando aquela cadeira ali, então você tem essa preocupação de representar e utiliza isso, a história do ponto de fuga. Eu achei o máximo. Vou mostrar para vocês as imagens que tem no Google, que representam, dá para a gente entender também bem direitinho, tem uma que mostra bem direitinho a questão de proporção,
quando eu falava a vocês o tamanho da árvore em relação à pessoa. Ó. Se vocês olharem aqui, ó, a questão da profundidade e o que é certo e o que é errado em relação do tamanho da pessoa em relação a distanciamento de árvore, ok? E aqui, ó, todos esses desenhos, eles mostram aqui no Google, se vocês podem abrir qualquer hora, eu abri mesmo por curiosidade, de como é que funciona essa história de desenho em perspectiva e sempre usando um ponto aqui, ó, como tem aqui, tá? O ponto de fuga. A gente, quando vai desenhar, com essa ideia de perspectiva, a gente tem que ter essa ideia de bidimensional e de tridimensional, é o que eu vejo, da forma como eu vejo. Então, todos esses, olha o ponto de fuga lá atrás, ó, tá vendo? Ó, todos esses pontos aqui são pontos de fuga, tá vendo? Que eles é quem vão tornar o desenho mais real, o desenho mais proporcional à realidade, ok? Ó, todos eles têm, ó, o ponto de fuga, né, uma linha do horizonte, que é o que ele fala, e aí ele cria esse desenho mais real, ok? Bem interessante. Voltando aqui para a nossa leitura do texto. Já Duchamp, vocês sabem, né? Duchamp é o nosso grande o estudioso, né? Já Duchamp, ele foi mais longe ao propor que a arte poderia ocupar o espaço real, junto com os espectadores. Ao realizar a obra Milhas de Barbante, assim como para ele, a questão para os dadaístas não era como a arte poderia representar o espaço, mas como ela poderia intervir nele, relacionando-se com as pessoas. Atualmente, os artistas contemporâneos trabalham com as mais diversas propostas em relação ao espaço, como instalações e ocupações, até mesmo no espaço virtual. Essa história de instalação é o máximo, eu acho que é o bambambam. Bam, bam. Terceiro ano, a gente está estudando o tempo todo instalação. O que é instalação? Instalação, a gente tem, por exemplo, num salão, né? Exposições, pensem em exposições. Então, a gente tem um salão e tem as obras que são expostas. Então, você tem um quadro, você tem uma escultura. E a instalação, ela não é algo fixo, que você, e ao mesmo tempo que você pode mover. Ela ocupa um espaço todo. Então, aquela sala inteira é uma obra de arte, que é chamada de instalação. Ela é instalada ali, ela é criada naquele local. Você não pode pegar aquela escultura que foi feita na instalação e levar para outro lugar, porque ela vai se modificar, porque ela é feita propriamente para aquele espaço. E aí, voltando para Duchamp, isso aqui é uma obra de arte que foi, na época, criada, né? Já achavam o máximo como ele representou a paisagem, né? De uma forma bem diferente. Aí vem Duchamp, que vem quebrar com todos os paradigmas, e aí representa um espaço dessa forma, que é o que é a obra de arte que foi citada aí no livro, a obra Milhas de Barbante. Então, olha como ele representou um espaço, né? Bem revolucionário. Além da história do espaço, que é uma preocupação que o artista tem, a outra preocupação é em relação à forma. A exploração da forma como assunto do trabalho, seja na pintura ou na escultura, é uma das muitas características marcantes da arte moderna e contemporânea. Foi nesse período que os artistas ampliaram os horizontes da exploração e da experiência com a arte, subvertendo o uso de objetos utilizados no dia a dia e ressignificando formas, que a gente já viu isso em relação ao ready-made. Você pega um objeto comum do dia a dia e vai ressignificar ele, dar uma outra função para ele, né? E antigamente não existia isso, você tinha que fazer esculturas, por exemplo, no formato de pessoas, no formato de animais, era aquela coisa bem paisagem da natureza, então era aquela coisa bem pragmática, bem comum, bem tradicional. Os artistas passaram a criar as formas em seu trabalho sem ter um comprometimento muito restrito com a representação do real. Na escultura, por exemplo, muitos dedicaram-se ao desenvolvimento de processos de criação, muitas vezes bastante pessoais, que resultassem em formas inovadoras. Então, aí tem aqui um exemplo de uma escultura que foi feita pelo inglês Henry Moore, pesquisava pedras e seixos de rio para descobrir formas que servissem de inspiração para o seu trabalho. Essa abordagem cria uma interessante relação entre o processo e o resultado. Outros também se apropriavam de objetos do cotidiano e suas formas para subverter seu significado, como é o caso do Duchamp com os ready-mades, tá? Então ele pegou aí e fez esse negócio, ninguém sabe o que é isso, e não interessa. Ele quis fazer uma obra de arte diferente
Então ele vai lá e fez, para fugir daquela representação dos deuses, representação, né, das pessoas, dos animais, da natureza. Ele queria fugir, tá? É a obra em si. Então, vimos espaço e vimos forma. E agora a gente vai falar da materialidade. Materialidade vem de material mesmo. A gente viu que a matéria-prima, a matéria, o material que era utilizado antigamente, principalmente antes de Duchamp, era tradicional. Você tinha que usar papel, você tinha que usar uma tela, você tinha que usar uma tinta, você tinha que usar pincel, certo? E aí, de repente, mármore, como ele vem dizendo aí, e de repente vamos revolucionar isso. Como você já viu nesse capítulo, a ideia de que a arte só poderia ser produzida com materiais bastante específicos, como a tinta a óleo, mármore, bronze, entre outros, era muito forte. A partir da modernidade, inúmeros elementos foram introduzidos à produção artística, desconstruindo a ideia tradicional do que seria material artístico ou não. O fato é que quase tudo poderia ser matéria-prima na criação artística. Vocês veem aí aqueles tapetes como é o nome daquilo? Corpus Christi, né? Que se faz no dia de Corpus Christi na igreja, pega a rua, né? Da igreja e dentro da igreja. As obras de artes que são criadas e eles utilizam sal, pó de madeira, cuscuz, né, dependendo da cor que eles quiserem. Café, exatamente. Carvão, pó de carvão, enfim, aí vai, né? São materiais que até então não eram considerados matéria-prima para uma obra de arte. Então, a partir dessa época, tudo se é permitido. A materialidade da obra de arte visual, ela pode se expressar mais comumente por meio da caracterização de 3 aspectos. Então, quando a gente fala em matéria-prima, para se fazer uma obra, materialidade, como diz aí o nome, são 3 coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, o suporte. Onde é que eu vou colocar a minha obra? É numa parede, é numa mesa? É num suporte mesmo de, por exemplo, aqueles cavaletes? A matéria em si, qual é o material que eu vou usar, se é tinta, se é cola, se é pincel, e a ferramenta, no caso a ferramenta, pincel é ferramenta, se eu vou usar uma faca, se eu vou usar um pincel, se eu vou usar um papel, o que é que eu vou usar para trabalhar. Então, mesmo hoje, em trabalhos de arte digital, podemos identificar a presença desses conceitos. O suporte é onde se configura o trabalho artístico, onde ele se fixa, como a tela na pintura, o papel no desenho, e um pendrive no caso de uma ilustração digital. É onde eu vou pôr a minha obra de arte. Já a matéria é o material que se transforma no trabalho artístico, como a pedra na escultura, pode ser usado o sabão. Uma vez, quando eu estudava, acho que o 6º ano, a professora me fez pegar um sabonete, não, era um sabão de coco, que o sabão de coco ele é mais molinho, e fazer uma escultura no sabão. A ferramenta é o tipo de instrumento que o artista usa para realizar seu trabalho e manipular o material, como o pincel na pintura, uma câmera, um computador, um aplicativo para fazer um vídeo digital. Beleza. Outra característica importante das transformações na materialidade das obras de arte é que muitos artistas trabalham com a ideia de que o próprio material já pode ser um sentido a ser explorado na obra de arte, sem que seja necessariamente modificado ou manipulado pelo artista. Elementos naturais como barro, pedras e água do mar, por exemplo, ganham significados pela referência que nos trazem, por remeter à ligação do homem com a natureza. Tem um artista que a gente está estudando no 3º ano, que ele usa madeira como matéria-prima para fazer as obras de arte dele, mas não é aquela madeira retirada da árvore propriamente dita. Não sei se vocês sabem o que é tapume. Tapume, aqui na nossa região, ele é usado com 2 funções, principalmente, que é o que eu visualizo. Ou em obras de construção, porque a construção ela é proibida ela tem que ser protegida por 2 formas. Primeiro, por questão de segurança, alguém entrar na obra, pode ter cair alguma coisa na cabeça dela, né? E aí o culpado vai ser, o responsável pelo esse acidente vai ser o dono da obra. Então é por isso que ela é fechada. Como a questão de roubo também, né? Para você o material que fica ali na obra não ser roubado. Ainda tem também outra função. Por exemplo, a minha mãe, quando estava fazendo uma reforma na casa dela, ela precisou tapar, cobrir
a obra, né, à frente da casa dela, para a poeira não ir para os vizinhos. De um lado é um restaurante, do outro lado é um supermercado. Então, para a poeira da construção da minha mãe não ir para os vizinhos, ela precisou fechar ali a frente da casa dela. Então, como é que se fecha? Se fecha com tapume. São madeiras que são reutilizadas. E aí ele fazia, esse artista, ele usava esse tipo de material, de matéria-prima. Deu um estalo, nunca ninguém usou isso. Ele estava terminando o curso dele de artes plásticas, e aí ele viu todo aquele material, terminou a construção em frente à casa dele, e aquele material ia ser jogado no lixo. O cara precisava fazer o TCC, término de curso, e aí ele resolveu inovar usando aquele tipo de material, tá? Então, isso seria impensável há alguns anos atrás. Em outros casos, objetos populares, como imagens de celebridades ou embalagens de produtos conhecidos, podem ser utilizados para criticar a sociedade de consumo, dependendo de como o artista os manipula em sua obra. Duchamp foi um dos primeiros artistas a propor que objetos prontos, sem intervenção da mão do artista, poderiam ser considerados ao mesmo tempo material e a própria produção artística. Hoje temos muitos artistas que trabalham com recursos eletrônicos e digitais, como vídeo, internet, projeções em espaço público. Menina, eu vi uma história de uma projeção, mapeamento projetado, sei lá como era o nome, perfeito. Suas obras não têm um material físico definido, isto é, podem ser reproduzidas, copiadas e até baixadas na internet. Então, a gente encerra esse primeiro conteúdo da aula de hoje, que é em relação a esses 3 tópicos de linguagem visual. E agora, a gente vai para um outro tópico que tem aí no livro, na página 30, que é interessantíssimo, que é o dadaísmo. A gente vai começar a aprender o que são os movimentos artísticos. Pessoas que se uniram por pensar da mesma forma e agir, agir mesmo, acho que é essa palavra, de forma diferenciada do que se tinha a princípio, então, certo? Então, existe um primeiro movimento, chamado movimento dadaísmo, que é justamente dessa época de Duchamp, e que a gente vai estudar agora. Esse movimento, quando fala em movimento artístico, ele movimenta todos os tipos de arte, não só as artes visuais, que é o que a gente estava vendo agora, mas também a literária. Então, a gente vai ver um vídeo, e o vídeo é explicado, é falado, apresentado por uma professora de literatura. Até o princípio do meu Deus, não vai dar certo mandar essa mulher, ela vai falar de literatura. Mas depois a gente vai ver que, inclusive, no nosso livro, o poema que ela mostra como representante do movimento dadaísta tem no nosso livro, tá? Então, bora lá. Primeira coisa, o dadaísmo foi um movimento artístico entre os anos de 1916 e 1922, em meio à Primeira Guerra Mundial. Então, vocês imaginam o caos, guerra, morte, perseguição, idealizado por um grupo de artistas refugiados na Suíça, liderado por Tristan Tzara, Hugo Boll e Hans Arp. Então, tem aí os caras, né, muito importantes, muito famosos, e a gente vai falar algum deles. Eu vou colocar o vídeo agora para vocês, dessa professora de literatura. Tem que interromper aqui o compartilhamento. Para vocês verem ela falando, explicando bem direitinho a questão do dadaísmo. Que tipo de movimento é esse? Aí a gente depois lê o que está no livro. Espera aí. Eu acho mais interessante. Às vezes, ver o livro, depois ver o vídeo, e ao contrário. Ver o vídeo e depois passar para o livro. Então, vamos ver primeiro o livro. O vídeo. Ela explica bem direitinho o que é dadaísmo. From the middle of nowhere. Deixa só minha internet permitir. Olá, moçada! Eu sou a professora Mirelle Costa, sua professora de literatura, e o tema da nossa aula hoje, dadaísmo, um tema muito importante, mais uma vanguarda europeia. Mas antes de começarmos nossa aula, não deixe de se inscrever em nosso canal, ficar atento ao sininho para que você possa receber as nossas atualizações.
Para começarmos a falar de dadaísmo, é importante pensarmos nas origens. Zurique, Cabaré Voltaire, 1916. O contexto é o contexto de uma Primeira Guerra Mundial. E lá nós temos escritores, artistas, filósofos refugiando-se da guerra. Este é o ambiente que dá início ao dadaísmo. A arte dadaísta é pautada pela irreverência, ela é espontânea, ela foge do racional, ela é livre para fazer aquilo que bem quer. Muito se fala sobre a origem da palavra dadaísmo. Alguns críticos afirmam que é uma referência a uma expressão francesa dada, que significa cavalo de madeira. Outros já afirmam que o significado de dadaísmo é a ausência de significado. Olha que provocação! Se pensarmos nas características deste movimento, vamos perceber que eles rompem com tudo aquilo que é clássico, formal e acadêmico. O que eles propõem é o espontâneo, é a irreverência, é o absurdo, às vezes até com um certo olhar pessimista. Os dadaístas buscavam o caos, a desordem nas artes. É interessante que são contra a guerra. Se o futurista é belicoso, o dadaísmo não é. Então ele é contra a guerra, a violência, contra os valores da burguesia de seu tempo. Além disso, vamos perceber pelo contexto histórico em que vivemos que os dadaístas direcionam a sua crítica ao consumismo, ao excesso e ao capitalismo, que está com força total neste período. Dentro do dadaísmo, vamos destacar a figura de Duchamp, que traz uma inovação. Ready-made. O que é isso, professora? Um objeto normal do dia a dia, do cotidiano, ele sofre uma leve intervenção e ele sobe à condição de um objeto de arte. Então vocês vão observar uma obra clássica do Duchamp, que é o mictório. Então, é um objeto do cotidiano que foi elevado à condição de arte, de fonte. Outro pintor que daremos destaque é o alemão Max Ernst. O que ele fez? Ele trabalha com o sonho, com o onírico, com essas imagens que remetem ao absurdo. Além disso, ele trabalha com a fotomontagem. Muitas vezes, na sua tela, você vê a representação com volumes e com formas. É uma característica muito importante, porque há momentos que ele já conversa com o surrealismo. Se percebermos esses pintores dadaístas, eles não têm muita preocupação em retratar a realidade que eles estão vendo. Não, eles querem retratar o absurdo vivido no contexto histórico em que vivem. Na literatura, o dadaísmo também representa essa desordem, esse caos. Vamos ler a receita de um poema dadaísta. Como se faz? Pegue um jornal, pegue a tesoura. Escolha no jornal um artigo do tamanho que você deseja dar ao seu poema. Recorte o artigo. Recorte em seguida, com atenção, algumas palavras que formam esse artigo e meta-as num saco. Agite suavemente. Tire em seguida cada pedaço, um após o outro. Copie conscienciosamente na ordem em que elas são tiradas do saco. O poema se parecerá com você. E ele um escritor infinitamente original e de uma sensibilidade graciosa, ainda que incompreendido pelo público. Sim, porque muitas vezes os artistas dadaístas foram incompreendidos por sua irreverência pelo grande público. Chegamos ao final de mais um encontro. Se você gostou da nossa aula... Né? Eu fico encantada quando eu vejo alguém falando sobre algo que eu já conheço. Quando eu vejo falando de Duchamp, eu sei quem é Duchamp. Quando eu vejo falando de A Fonte, eu sei o que é A Fonte. Então, a gente vê aí a importância deles e como eles vieram mesmo para chocar, dizer, tem que ser assim, não, tem que ser diferente, né? É a revolução mesmo, a movimentação desse mundo tão triste que eles viviam, que era a Primeira Guerra Mundial. Aqui no livro, a gente tem falando a história do sem sentido, nonsense, que ela diz o significado da palavra dadaísmo, né? É justamente esse nonsense, ou seja, não tem nenhum sentido. Nada daqueles que eles faziam tinha sentido, como A Fonte. Era uma obra totalmente sem sentido, mas que usava a ironia, que menosprezava a arte tradicional. Então, eles vinham com uma postura que chamavam de anti-artística. Era contra tudo aquilo que se pensava sobre arte até aquele momento.
A arte dadaísta também valorizava as ideias e o conceito dos artistas, que se relacionava à visualidade da obra. Portanto, uma obra de arte dadaísta poderia ser feita por outra pessoa com a habilidade técnica requerida, desde que sua concepção fosse realizada pelo artista. Assim, qualquer objeto poderia se transformar em arte, caso o artista se apropriasse dele e alterasse intencionalmente sem sentido, que é os ready-made. Esse movimento difundiu-se na Europa e nos Estados Unidos quase simultaneamente. Em Zurique, na Suíça, Hugo Ball e outros artistas fundaram a casa Cabaret Voltaire, que ela também fala, ela cita no vídeo, em que foi realizada a primeira apresentação dadaísta. Em Nova York, Marcel Duchamp, com seus ready-mades, foi um dos principais responsáveis pela disseminação das ideias desse movimento, que também ganhou outras cidades importantes para o desenvolvimento da arte, como Berlim e Paris. Então, a gente tem aqui o local onde se iniciou, né, onde eles se encontravam e pensavam. Lembra que ela fala sobre filósofo, sobre... não me lembro, mas ela diz um monte de pessoas que era a sociedade pensante, né, da época. Vamos ver outro vídeo. Esse vídeo era aquela doidinha que falava sobre Duchamp. Eu gosto dela, o jeito dela falar. Ela também vai explicar um pouquinho sobre o dadaísmo, e vai citar outras coisas importantes que tem no livro. Eita, meu celular agora descarrega. Então, deixa eu botar para vocês assistirem o vídeo, vou pegar o carregador. Ilustradora e artista. Peraí. Eles querem destruir a arte a partir de uma conduta irracional, ilógica, desordenada. Meus amores, mais um movimento artístico para nossa conta de conhecimentos. E pelo visto vocês amam esse movimento porque nos comentários ele foi líder de pedidos. Dadaísmo! Eu também adoro os dadás e tô bem animada para fazer esse vídeo. Primeiro vamos entender um pouco do contexto do mundo para tentar pensar como estavam as cabecinhas artísticas naquele momento. 1914, Primeira Guerra Mundial, o mundo vinha em uma toada de desenvolvimento, tecnologia, o crescimento urbano, mas aí rolam os horrores e os absurdos desumanos da guerra e os artistas ficam totalmente decepcionados com tudo. É nesse cenário que um grupo de anarquistas intelectuais germânicos que estavam com muita raiva e cínicos com o mundo racional criam o dadaísmo. Tudo começou quando Hugo Ball, um jovem intelectual alemão, fugiu para Zurique durante a Primeira Guerra e lá ele abre um clube de artes onde se pudesse dividir ideias acima da guerra e do nacionalismo. Esse espaço é o Cabaret Voltaire e a ideia era convidar artistas para apresentar números musicais e leituras em encontros diários. Um dos artistas que aceitou o convite foi o poeta romano Tristan Tzara. O Tzara era um cara mais intenso, nihilista, pronto para se fazer ouvir, enquanto Ball era mais calmo e subversivo. E juntos eles fundam o dadaísmo. O dadaísmo é contra tudo. Contra o establishment, contra a sociedade, contra a religião e, acima de tudo, contra a arte. Eles querem destruir a arte a partir de uma conduta irracional, ilógica, desordenada. Mas eles eram muito inteligentes e sabiam que para o movimento deles ter efeito, eles não podiam jogar as ideias aleatoriamente em qualquer lugar. Eles tinham que operar dentro do mundo da arte. E apesar deles negarem e desprezarem os movimentos modernistas, como o futurismo, eles seguem o mesmo caminho e lançam um manifesto. O primeiro manifesto Dada foi lido pelo Hugo Ball em Zurique em 14 de julho de 1916. O manifesto dizia: Dada é uma nova tendência da arte. Percebe-se o que é porque, sendo até agora desconhecido, amanhã toda a Zurique vai falar dele. Dada vem do dicionário, é bestialmente simples. Em francês quer dizer cavalo de pau. Em alemão, não me chateis, faz favor, adeus, até a próxima. Em romeno, certamente, claro, tem toda razão, assim é, sim, senhor, realmente, já tratamos disso. E assim por diante. Uma palavra internacional, apenas uma palavra, e uma palavra como movimento. Bom, e eles subiam
subiam nos palcos do Cabaré Voltaire e faziam umas apresentações nonsense, com inspirações absurdistas. Eles batiam num piano, dançavam, vestiam fantasias, declamavam poemas sem sentido. Eles são muito performáticos. O poema Caravane do Gubal, por exemplo, tem palavras e sons sem sentido. E é essa falta de sentido e de significado que é o próprio significado. É como se fosse uma celebração da infantilidade, porque afinal de contas, os adultos destruíram o mundo. E essas apresentações, elas têm críticas ferozes à guerra. Quando eles leem um poema ao mesmo tempo em 3 línguas diferentes, são os homens de nacionalidades distintas morrendo juntos ao mesmo tempo no mesmo lugar. Parece besteira, mas o dadaísmo é um dos movimentos mais intelectualizados. Eles propunham, por exemplo, a criação de um novo sistema baseado no acaso, porque para eles a vida é aleatória e imprevisível. Então o Tristan Tzara cria uma receita para fazer um poema dadaísta que era basicamente recortar palavras de um jornal, colocar elas dentro de um saco, balançar, tirar uma a uma e escrever na ordem que elas saíssem. Nas artes, o Hans Arp, que tinha sido membro do grupo Cavaleiro Azul junto do Kandinsky, ele também vai nessa onda de exercer o mínimo controle possível sobre a obra e pega a técnica do papier-collé do Picasso e do Braque, que para ele é incrível porque eles estão inserindo objetos do dia a dia no mundo das belas artes, e ele joga aleatoriamente esses pedaços de papel na tela e como eles caírem é como vai ficar. O nome dessa tela é colagem com quadrados dispostos segundo a lei do acaso. Agora a gente fala de dadaísmo e pensa no Marcel Duchamp. O Duchamp é considerado o pai do Dada. Mas quando o movimento aconteceu na Suíça, ele estava em Nova York, junto com Francis Picabia. E eles souberam dos dadaístas através de uma revista internacional que contava sobre as performances que eles estavam fazendo no Cabaré Voltaire. O Duchamp e o Picabia já tinham esse espírito anarquista, provocador, com um gosto pelo absurdo, o Duchamp ainda mais. Em 1913, ele já tinha produzido a peça 3 estopagens padrão, colocando uma linha branca ao acaso na tela pintada de azul. Ele não tinha uma preocupação com a estética visual, mas com a ideia, com o questionamento do convencional, do estabelecido. Bom, em 1917 ele faz um urinol que ele simplesmente assina R. Muth e coloca no contexto do museu, questionando totalmente a ideia de arte e mudando tudo que a gente vai pensar sobre arte a partir de então. Em 1919 ele volta para Paris e compra um postal da Mona Lisa, que é quase um ícone religioso da arte, e ele desenha bigodes nela e escreve L-H-O-O-Q, que lido em francês soa como a frase "ela tem fogo no rabo". A tela Célèbre do Max Ernst, feita em 1921, é considerada uma tela de transição entre o Dada e o surrealismo, porque ela mistura o aspecto de colagem Dada com a atmosfera de sonho do surrealismo. O elefante bem mecânico, a mulher sem cabeça, eles têm as características absurdas do dadaísmo e ao mesmo tempo oníricas do surrealismo. Em 1924, o dadaísmo se converte em surrealismo com um manifesto escrito pelo André Breton. Esses dadás, eles são muito vanguarda e eles vão deixar um legado muito importante para a arte. O dadaísmo influencia a pop art, a geração beat, o punk, é a base para a arte conceitual. Maravilhosos! Vamos conversar aqui nos comentários sobre o dadaísmo. Voltaremos em breve com outros movimentos artísticos, então se inscreve aqui no canal, dá like nesse vídeo, redes sociais pra gente falando. Pronto. Também aí reforça esse vídeo tudo que tem no nosso livro. É interessante como nesses 2 vídeos a gente vê aí, por exemplo, fala novamente do Cabaré Voltaire, fala na próxima página, na página 31, que eu nem vou ler, fala do primeiro movimento Dada, que ela falou, inclusive ela leu, então é esse manifesto aqui que tem lá no vídeo que ela disse. Então, não vou mais me preocupar em ler isso. Tem aqui um outro vídeo, mas a gente está em cima da hora, eu vou deixar só no Classroom para quem quiser assistir, tá bom? Tarefa de casa. Tarefa de casa, eu quero que vocês façam um levantamento de tudo que foi apresentado sobre o dadaísmo hoje durante a aula. Quando foi que ele surgiu? Quem são os principais artistas? Quais são os princípios desse movimento? Ou seja, quais as características desse movimento e exemplos de obras. Não sei se vocês observaram nesse vídeo que ela mostrou, a gente tem aquele do vidro, da noiva, não sei de que eu não me lembro o nome, de Marcel Duchamp, que até hoje dizem que é inacabado.
tem uma série de obras que a gente já ouviu falar sobre elas. Alguma dúvida, minha gente? Não. Não? Então, vou colocar a lista de presença, e aí vocês coloquem o nome de vocês, e se não tem dúvida nenhuma, é só sair e a gente se vê, se Deus quiser, quinta-feira novamente, tá bom? Mais tarde eu posto no Google Classroom a atividade e esse vídeo que ficou a gente faltando ver, porque já está muito em cima da hora. Tchauzinho, Riquelme. Tchau, Pedro. Tchau. E tchau, Yarley. Até quinta.